A internet e os celulares estão contribuindo para fidelizar e ampliar a audiência das rádios, gerando novas formas de participação entre ouvintes, locutores e a programação. Nesse programa, vamos falar do futuro das rádios digitais e do crescimento das rádios na web, agora acessíveis também pelos celulares. Vamos descobrir como o baixo custo de investimento na internet está permitindo que alguns setores que antes não se viam representados nos meios de comunicação tenham vez e voz. Quem sai de trás do microfone e vem para frente da tela é a Fabiola Cidral, jornalista que atua na Rádio CBN de São Paulo, e Anderson Afonso, diretor de jornalismo na Rádio ABC. Via web, recebemos César Cury, sócio da Mob Radio, e André Avório, consultor em estratégia digital. Como você já sabe, o espaço do Clique e Ligue está sempre aberto para você opinar. Para participar, envie a sua pergunta para os nossos convidados pelo portal tvt.org.br, pelo facebook.com/redetvt e pelo Twitter, @redetvt. Se você preferir também, pode ligar 11 4930 7356. Eu queria que você contasse, Fabiola, como é que a internet mudou a forma de fazer rádio para você especificamente e os celulares? Olha, mudou tanta coisa, está mudando, né, a cada dia. É impressionante o que a internet tem feito com o rádio. É curioso porque quando veio a televisão achavam que o rádio ia morrer, né? Quando surgiu a internet, o rádio ia morrer. E eu acho que o rádio é o que casa melhor com a internet. É impressionante essa interatividade. A agilidade do rádio combina demais com a internet e principalmente com as redes sociais. A gente tem cada vez mais aprendido o uso da internet, mas é uma coisa contínua, assim. Eu acho que a gente vai aprendendo a cada dia. Hoje a CBN utiliza tudo que você puder imaginar em relação à internet. A gente tem hoje em dia um acesso muito grande em internet. As pessoas que ouvem rádio pelo celular também, pelos aplicativos dos celulares, pelos aplicativos das redes sociais também, Facebook, Twitter, as pessoas que utilizam a CBN também pelo site da CBN. Então, quer dizer, é uma ferramenta hoje fundamental para o rádio ao vivo e o rádio do radinho mesmo, de pilha, né? Você trouxe uns números para a gente. Na verdade, assim, eu estava pegando agora os últimos números, que também eles mudam a toda hora. É impressionante o número de downloads que a gente tem. Hoje, a CBN consegue colocar, disponível para os ouvintes, por exemplo, eu fiz um programa hoje, o CBN São Paulo, das 9h30 ao meio-dia. As entrevistas que eu fiz lá já estão disponíveis para que as pessoas baixem em download, em podcast. E as pessoas vão lá e baixam. Então, a gente tem programas que são também, as pessoas utilizam, baixam ele na íntegra. A gente tem mais de 250 mil downloads hoje no site da CBN. No Facebook, a gente já está com mais de 120 mil seguidores. E que utilizam isso diariamente, curtem cada comentário. Então, assim, são muitos números, aliás, que a gente tem nesse momento. Bacana. Deixa eu convidar, então, o Anderson Afonso, que é aqui do ABC, para falar um pouco também da tua experiência com a rádio com celulares e redes sociais. Para a Rádio ABC, em proporções um pouco menores do que da CBN, mas com um trabalho que também vai nessa linha de interatividade, de mais contato com os ouvintes, em várias plataformas, né? Enquanto a Fabiola falava, eu estava lembrando do seguinte: faço rádio há 2 décadas para arredondar. Participei da equipe que criou o Ouvinte Repórter na Rádio Eldorado na metade dos anos 90. Naquela oportunidade, nós estávamos experimentando uma nova tecnologia, que era o celular. Os repórteres que iam para a rua entravam no ar do orelhão, com ficha, fazendo cobertura na rua. Então, o celular era uma coisa maravilhosa, espetacular para a época. E nós transformamos aquilo num instrumento de prestação de serviço e de cidadania com o ouvinte, com aquele equipamento que ainda era para poucos e que aos poucos se popularizou, dividindo informações com os ouvintes, com a programação inteira, com a equipe toda. A gente aumentou o nosso número de olhos nas ruas, né? De repórteres nas ruas. E hoje, estou apresentando um programa, o Jornal ABC, das 7 às 9h30, no horário do pico, trânsito, as avenidas entupidas, e alguém do celular bate uma foto do trânsito, onde ele está, e manda em tempo real para o computador do estúdio. É um ganho espetacular, é muito... isso aí a gente está experimentando usar ainda, mas é sensacional a velocidade que as coisas acontecem hoje em dia. Né? Deixa eu chamar, então, também o nosso convidado aqui de BH, que prepara
os equipamentos aí, os aplicativos de celular que têm ajudado bastante a crescer essa audiência. Eu queria que o César contasse como é que nasceram esses aplicativos e como é que vocês estão trabalhando hoje. Vocês têm milhares de usuários desses aplicativos em várias rádios, é isso, César? Exatamente. Hoje a gente tem mais de 3 milhões de downloads dos nossos aplicativos e uma média de 400 mil usuários únicos por mês. Isso contabilizando todos, inclusive o aplicativo da Rádio ABC. Olha que bacana. E vamos dizer assim, a única coisa que muda é o look and feel dos aplicativos, cada um tem sua própria independência, etc. É isso? Exatamente. Cada aplicativo vai com a cara do cliente, né? A gente faz aplicativos diferenciados e cada aplicativo vem com a rede social, vem com o Twitter, vem com o Facebook, né? Vem com essa parte de interação toda que o próprio ouvinte pode fazer de qualquer lugar que ele tiver, digamos, não tem fronteira mais, né? Agora ele acessa de qualquer canto, como o próprio Anderson disse, o usuário pode, né? O ouvinte pode diretamente do próprio trânsito mandar uma foto ou curtir no Facebook ou fazer um share no Twitter e assim por diante. Bacana. Agora eu queria convidar o André. André, você está em Londres, é verdade? É verdade. Está aqui do lado. E me conta, o que você está estudando em Londres, trabalhando? Você é consultor em estratégia digital. Qual que é a tua atuação com rádio? Exato. Eu acabei o meu mestrado ano passado aqui em Oxford, na Inglaterra, estudando justamente os impactos da internet nas organizações. E o meu último trabalho aí no Brasil foi para a Fundação Padre Anchieta, em São Paulo, onde nós criamos o Radar Cultura, cujo propósito era justamente trazer a audiência da rádio para dentro da fundação, envolvendo os ouvintes que deixam de ser ouvintes e passam a ser produtores, envolvendo-os nesse processo de criação de rádio, abrindo espaço para bandas independentes, mandarem suas músicas, quebrando um pouco essa dependência que existia entre a rádio e as gravadoras, e assim por diante. Então, de fato, explorando as possibilidades novas que a internet apresenta. E hoje você está trabalhando com rádio? Hoje, infelizmente, não estou trabalhando com rádio, mas continuo super interessado justamente em quebrar o broadcasting e pensar em possibilidades de um multicasting. E quais são os aplicativos que você tem no teu celular? Olha, eu ouço semanalmente a Rádio Canadense, adoro o aplicativo da Rádio do Canadá. Ouço, enfim, toda semana. Estava falando com o César antes disso, essas possibilidades de a gente ouvir rádios de outros países, em outras línguas, com outros tipos de música, são fantásticas. Bacana, eu queria mostrar o aplicativo da CBN, então. O aplicativo da CBN, a gente tem aqui várias opções. A pessoa pode clicar aqui, se eu apertar, será que vai vazar o som do rádio? A gente está com um programa ao vivo agora, que é o CBN Total, a Carolina Moran, ela está apresentando, aí vem a fotinho dela aqui, né, embaixo, tá carregando ainda. Aí aqui, olha lá, já tá ouvindo. Dá para aumentar, será? Deixou uma pessoa ferida. Isso é o rádio ao vivo. Aí o repórter Felipe Aragonês, pela voz, é ele. Falando de trânsito. Legal, de áudio. Isso, aí a gente tem, se o ouvinte está acompanhando a programação ao vivo, aí ele pode já direto para o Twitter, aqui a gente já tem o link para o Twitter, aí tem o link também para os podcasts, se ele quiser, ele já baixa direto no podcast quais são os programas, comentaristas, a gente tem todos os comentaristas para ele poder baixar, quer dizer, é um cardápio completo para que a pessoa possa baixar e fazer a interatividade também, vou desligar aqui o rádio, a interatividade no aplicativo mesmo. Isso foi a novidade do aplicativo da CBN, que foi lançado, eu acho que em menos de 6 meses, no início desse ano, foi lançado esse segundo aplicativo, que ele é mais moderno e mais interativo. Bacana, e como é que vocês controlam, por exemplo, trollagem dos ouvintes? Uma coisa que está acontecendo tanto, ouvintes que ligam, que fazem comentários, ou essa participação... É impossível. Impossível. Marcela, é impossível. Por exemplo, eu faço um programa ao vivo, das 9h30 ao meio-dia, que é o CBN São Paulo, que é um programa de notícias da cidade. Imagina, os problemas de São Paulo. A gente tem milhares de ouvintes, é um dos programas com maior audiência.
E as pessoas são muito participativas. Então, é como ele falou, a pessoa está no trânsito, ele está lá no corredor de ônibus, ele quer mostrar que não passou nenhum ônibus, por exemplo, das faixas exclusivas que foram lançadas recentemente. Então, ele me manda um vídeo mostrando que não tem, e ele manda imediatamente. Você está no programa, você é bombardeado, eu acho que talvez essa é a palavra, né? Você é bombardeado por todos os meios, e-mail, Twitter, Facebook. Então, é muito difícil você fazer esse controle. Acrescenta demais no nosso trabalho, isso complementa, mas nem sempre a gente consegue usufruir de tudo que chega. E lá na Rádio ABC? É da mesma forma, né? Vai chegando e você vai mandando para o ar. O filtro é você na hora, o seu feeling é que determina o que vai se encaixar com aquilo que está acontecendo no momento, né? Inclusive no jornal, quem dá a direção do jornal muitas vezes são os próprios ouvintes. Então o ouvinte dá uma opinião sobre determinado assunto e aquilo ganha corpo dentro da rede social, você não pode ir contra aquilo. Você tem que fazer daquilo a sua pauta. Aquilo direciona o trabalho que você vai realizar. É meio um Ibope, né? Ao vivo. É mais ou menos isso, é realmente isso. E a questão da mobilidade urbana, nesse horário de pico, e eu acho que o rádio nesse aspecto também cresce e é um companheiro, quer dizer, ele trata ele é companhia e é prestação de serviço, prestador de serviço ao mesmo tempo. Eu queria chamar o André. André, como é que você vê essa questão do direito autoral na rádio? Olha, essa é uma questão interessante, viu? Porque a gente, na Fundação Padre Anchieta, trabalhou muito isso com os nossos ouvintes. A gente decidiu optar por licenças do Creative Commons, que tem se tornado cada vez mais popular no Brasil, que basicamente garantem o direito do autor. Então a gente foi sempre muito explícito em relação a quem produziu aquele conteúdo. E também, ao mesmo tempo, fazendo com que o nosso conteúdo ficasse disponível para que outras pessoas pudessem remixar e etc. Então, a gente acabou optando por licenças abertas. Essa foi a nossa abordagem. César, vocês, em relação ao direito autoral, o ECAD controla, de alguma forma, o que passa nos aplicativos ou não? Até onde a gente sabe, não. Até onde a gente sabe, o ECAD não atua, né, nos dispositivos móveis ainda. Eu acho que não tem nenhuma... digamos, não existe nenhuma lei para isso ainda. Então vamos falar baixo, vamos mudar de assunto. Não dá ideia. Não vamos dar ideia. Bom, a gente está quase finalizando esse bloco, mas eu quero deixar para o próximo bloco, qualidade da banda larga. Queria saber como é que vocês estão percebendo essa questão com os ouvintes, principalmente, com a transmissão, se vocês têm alguma dificuldade em relação à qualidade da banda larga. Temos espaço ainda? Acho que dá para falar um pouquinho. Quer falar um pouquinho sobre isso? Não, em relação... Essas coisas são muito novas na Rádio ABC. A gente está implantou recentemente o aplicativo, o site passou por uma reformulação, quer dizer, a gente transmite pela internet há muito tempo. Vez ou outra você tem uma observação sobre uma dificuldade aqui, outra ali, mas em linhas gerais a gente consegue transmitir bem, não há nenhum tipo de dificuldade, não. Quer dizer, pergunta para o César, não importa o volume de pessoas que estão escutando, isso não tem impacto na banda larga? Não teria. O acesso é único do usuário, né? A rede 3G hoje não é a melhor rede do mundo, mas para a rádio a gente consegue ter uma qualidade muito boa. E o delay aí depende mais de quem está fornecendo o stream, que não é o caso do Mob Radio, né? A gente só faz a interface do stream online com o ouvinte no celular, no Android ou no iPhone. Bacana. Então, fazer um pequeno intervalinho e a gente volta já já. Rádio digital, rádio na web, rádio nos celulares, rádio nas redes sociais. É sobre isso que estamos falando no programa de hoje. Se você é daqueles que não pode viver sem um radinho de pilha, confira a nossa primeira dica. Quer conhecer todas as rádios do Brasil? Então você não pode deixar de acessar o site tudoradio.com. Aqui você encontra rádios AM, FM, rádios via celular, online e muito mais. Há também um ranking com as rádios mais ouvidas do Brasil. É só escolher a rádio desejada, clicar e esperar carregar. Você pode apurar mais ainda sua busca. No link Guia de Rádios é possível fazer uma pesquisa por estado, região e também por cidades. O portal também permite acessar conteúdos separados por gênero. Em Notícias do Rádio, você encontra algumas informações sobre transmissões, programações e novidades que são atualizadas diariamente.
Outro item interessante é o de entrevistas, onde você pode acessar artigos de radialistas conhecidos. O rádio continua sendo um veículo de longo alcance, onde opções não faltam para todos os gostos, do musical ao informativo. tudoradio.com. Gostou dessa dica? Compartilhe! O Clique de hoje é sobre o casamento entre rádio e internet, uma união que ficou ainda mais forte com a chegada dos celulares. Antes de prosseguirmos com esse bate-papo, vamos dar um giro pela web. Vamos abrir com o site da Rede Brasil Atual, que traz uma entrevista com o sociólogo especialista em redes digitais, Sérgio Amadeu. Os perigos a rondar a liberdade na internet. Um texto que alerta sobre a importância de defender o marco civil da internet do lobby das empresas de telecomunicações. A segunda dica é do site Web Insider, News Games e a reinvenção da democracia pós-moderna. O texto do jornalista Geraldo Seabra explica como os news games, jogos eletrônicos baseados em acontecimentos reais em aspectos do jornalismo e das notícias, podem contribuir para a cidadania e democracia. A nossa última indicação é do portal Agência Brasil. A pesquisa do FEComércio de São Paulo mostra um aumento do número de vítimas de crimes digitais. O texto aborda os cuidados que a população precisa ter ao navegar na internet e como golpes antigos, como e-mails maliciosos com falsos links, ainda enganam muita gente. Depois desse giro, vamos voltar ao nosso tema de hoje, que é rádio, internet e celulares, tudo junto e misturado. E quem vai nos explicar o segredo dessa receita poderosa é a Fabiola Cidral, jornalista que trabalha na Rádio CBN de São Paulo, o Anderson Afonso, diretor de jornalismo na Rádio ABC, o César Cury, sócio da Mob Radio, e o André Avório, consultor em estratégia digital. Vamos lá, qual que é o segredo dessa receita poderosa? Não sei ainda, mas eu acho que tornou ainda mais divertido fazer rádio, né? Porque como o próprio Anderson estava falando, a gente tem ainda mais contato com o ouvinte. Se rádio já era o veículo mais próximo, né, do ouvinte, de quem está consumindo aquela notícia, agora com a internet a gente tem ainda mais proximidade. Porque, por exemplo, a gente está ao vivo e você está recebendo feedback, né? Que nem você já está recebendo aqui e-mails, eu já estou recebendo aqui que eu tuitei e pus no Facebook de que eu estou aqui ao vivo, já tem gente mandando coisa. Então, isso é muito legal, porque você tem muita proximidade com o ouvinte e você tem muito mais informação que você vai recebendo. É um Ibope ao vivo ali rolando. Então, eu acho que... Agora, o segredo de fazer tudo isso a gente está descobrindo ainda, né? Não existe essa fórmula. Eu tenho uma perguntinha aqui, vamos lá, deixa eu achar aqui. O advento da internet aproxima ou afasta os locutores? Acho que aproxima, né? Eu acho que aproxima, eu acho que até traz um pouco do caráter, assim, mais pessoal, né? Que nem as pessoas gostam depois de te acompanhar, porque você utiliza as redes sociais não apenas para o trabalho, né? Quando você sai de férias, para onde você está, você continua ligada com o ouvinte. Isso é muito curioso também. As pessoas querem acompanhar o que você está comendo, o que você está fazendo. Eu acho que também tem um pouco disso, né? Tem a história do pessoal. A pessoa te ouve todo dia e quer saber da tua vida pessoal um pouco também, né? Acaba rolando isso também. Bacana. E você, qual que foi a tua experiência mais marcante aí com celulares? Com celulares? Com celulares. Bem, com celulares é o contato dos... Bem, duas coisas. Teve alguma experiência única, assim, que não, você teve não tem uma experiência... Você lembra que você fala, bom, tive um celular naquela hora? Não, assim, a experiência com o celular, como eu te disse, começou na metade dos anos 90, com o ouvinte ligando para a rádio. Aquilo para a gente que estava no ar era muito... Era instigante, dava um frio no estômago, porque você não sabia como lidar com aquilo. Então, a gente foi aprendendo a lidar com aquilo. Hoje em dia, com os celulares, com as pessoas no aplicativo, as pessoas fazem contato com a gente, hoje a gente está lidando melhor com isso. Então, você recebe informações, por exemplo, de alguém que está fora da região, e eu falo isso porque a Rádio ABC tem um foco regional. A gente fala para o ABC, lógico que os ouvintes do ABC, muitos deles usam essas ferramentas, mas tem gente fora daqui, gente que tem laços com o ABC e está fora do estado, está fora do país, e que faz contato com a gente. Então, por exemplo, outro dia a gente estava no ar, essa foi marcante, acabei de lembrar, uma conversa que a gente teve com um ouvinte que nasceu em Santo André e está morando na Alemanha. E ela acompanha a programação da rádio, descobriu a rádio pelo Facebook. E fez o contato com a gente e um dia, numa enquete que nós colocamos no ar, sobre um assunto que eu não vou me lembrar agora exatamente qual é, essa pessoa
tocou o telefone e pelo telefone essa pessoa entrou em contato com a gente e disse: estou aqui na Alemanha acompanhando a programação da Rádio ABC, quero mandar um abraço para todos. Aí foi um bate-papo, porque aí foi uma entrevista, nós ficamos meia hora com a moça na linha. Deve ter né? sido Skype, né? Não, mas foi sensacional, né? Foi espetacular, porque aí ela contou tudo o que acontece lá, as ligações dela com a região e a importância que ela deu ao fato de estar ouvindo uma rádio que fala das coisas da região que ela nasceu, que ela tem toda a ligação. Deixa eu chamar o André. André, você estava falando de geolocalização. Qual que é o impacto da geolocalização no rádio? Pois é, acho que a minha experiência mais bacana com essa mistura de rádio e internet aconteceu em 2008, lá na Fundação Padre Anchieta, na Rádio Cultura de São Paulo. A gente decidiu fazer a cobertura da virada cultural de 2008, e não somente usando a nossa equipe de jornalistas, mas a gente decidiu criar um espaço para que a audiência pudesse também fazer parte dessa cobertura. Então a gente criou um número de telefone e convidou o público do Radar Cultura a ligar e mandar relatórios, reportagens, contar o que estava acontecendo na virada cultural. E nós recebemos mais de 1.000 ligações no período de 12 horas, contando o que estava rolando na cidade inteira. Porque o nosso grande desafio em relação à virada cultural é que os eventos acontecem em vários bairros da cidade. Seria praticamente impossível oferecer uma cobertura completa do que estava acontecendo. E acho que a gente conseguiu chegar um pouquinho mais próximo de uma cobertura diversa e inclusiva com essa participação do público. Então, a gente, além da cobertura jornalística produzida pela Fundação Padre Anchieta, nós tínhamos pedacinhos de clipes de áudio produzidos pela audiência que fizeram parte dessa cobertura, contando o que era estar lá na virada cultural, experienciando aquela peça de teatro, aquele show de música, etc. Bacana. Isso foi muito bacana. Na TV, a gente teve agora a mídia ninja, que está todo mundo falando. É uma grande novidade que os aplicativos de celular têm uma linguagem de rádio também, mas tem TV. E no rádio, teve alguma novidade para vocês, assim? Das manifestações? Tudo, né? Os ouvintes mandavam muita coisa, a gente conseguiu acompanhar muito mais coisas. Chega muita informação através das redes sociais, por exemplo, Twitter, Facebook, chega muita coisa do que está acontecendo. Em relação às manifestações, por exemplo, a gente tinha vários repórteres espalhados, por exemplo, na própria Paulista, e mesmo assim, coisas que a gente não consegue acompanhar. E os ouvintes nos mandam outras informações que agregam e muito, né? Mas alguma rádio transmitindo, algum ouvinte transmitindo como se fosse rádio, como foi a mídia ninja, assim, alguma coisa que foi diferente no rádio, que vocês perceberam durante essas manifestações todas? Especificamente não tem uma história específica disso, né? Como essa, mas o que chama a atenção é o seguinte, né? Enquanto a sociedade está se mobilizando e preocupada com as suas instituições, colocando em xeque as suas instituições, ela valorizou um veículo de comunicação de novo. Ela valorizou o rádio. Ela fez pelo rádio aquilo, fez a sua voz ser levada aos 4 cantos do país pelo rádio. Então as pessoas utilizaram o veículo e reforçaram a sua credibilidade. Eu acho que isso foi fantástico durante as manifestações. Bacana. Uma pergunta para o César. César, quando a pessoa escuta o rádio no aplicativo, você consegue saber onde ele está? Sim, a gente tem essa geolocalização, né, de todos os ouvintes, inclusive auditado, né, pelo próprio Google Analytics. Então, isso que o Anderson disse é real. A gente tem ouvintes em todos os lugares do mundo, inclusive agora, recentemente, temos até ouvintes na África, né? Um país que até então não tinha nem rede 3G, até pouco tempo atrás. Isso é muito legal do compartilhamento de informações, né? Que nem o Anderson estava falando de receber e-mails e participação de ouvintes de outros lugares. Por exemplo, lá na CBN, às vezes a gente está discutindo políticas públicas relacionadas a transporte, tudo. A gente recebe muitas mensagens e participações de pessoas que estão em outros países, por exemplo, em Londres. Aqui em Londres funciona assim, em Paris funciona assim. Isso de maneira imediata, quando a discussão está no ar. Isso eu acho que é muito legal dessa globalização das informações, né? Fabiola, e você não tem uma câmera no estúdio? Tem. A CBN acho que foi a primeira rádio a transmitir, a mostrar ao vivo como é que era um estúdio de rádio, né? Porque todo mundo falava, nossa, como que deve ser aquele apresentador, como que deve ser um estúdio de rádio, como isso deve acontecer. E há muitos anos já a CBN, olha, se não me engano, eu não sei exatamente, mas eu acho que pelo menos uns 6 anos, assim,
a CBN tem o estúdio mostrando o programa ao vivo. Isso Então foi você uma- está ao vivo sempre, Foi toda uma ideia manhã. do Heródoto Barbeiro, isso, de colocar a rádio ao vivo. Então, a gente tem tem lá, quando você abre o site da CBN, que é o cbn.com.br, você pode clicar pelo rádio, você só escuta, ou estúdio Mas no aplicativo de TV. também não? No aplicativo também. Também dá para ver ao vivo. Também dá pra ver ao vivo. A imagem também dá pra ver ao vivo. Aí aparece a tua cara lá e você Deixa eu ver. esquece. O André chamou. Fala, André. Isso é muito legal. A gente teve uma experiência parecida na Rádio Cultura de São Paulo. A gente decidiu introduzir uma webcam no estúdio e foi muito interessante a reação da audiência. Porque uma coisa é você ouvir o seu apresentador favorito, outra coisa é você ver enfim, a aparência dele ou dela e tal. E uma outra coisa muito interessante que aconteceu foi que as entrevistas com artistas deixaram de ser simplesmente áudio e passaram a ser um bate-papo com imagens, você vê os instrumentos que eles estão usando e etc. Então a gente acabou atraindo bastante audiência para o site da rádio, especialmente naquelas ocasiões em que a gente tinha artistas no estúdio. É constrangedor também, né, André? Quantas vezes eu tô assim, deitada, anotando minhas entrevistas e o ouvinte me manda. Não pode. Fala assim, Fabiola, você esquece que você tá na câmera? Eu assim, eu tô fazendo rádio. E assim, se você come alguma coisa, quando alguém cai no estúdio, porque acontece tudo ali ao vivo, né? Fala assim, o que aconteceu? O ouvinte fala, comenta a roupa que você tá. Ai, você tava com essa roupa outro dia, você tá repetindo. Mas tem direção, essas coisas? Não. Não, fica lá a câmera mostrando ao vivo, sem qualquer direção, assim, é 24 horas no rádio, estúdio. é rádio. É rádio. É rádio. Rádio é isso. A Que aqui a gente tem espontaneidade do câmera, rádio, a tem instantaneidade diretor, do rádio. Nada a ver com isso aqui que a gente está vivendo. Não. Na Rádio ABC ainda não tem webcam, mas o que acontece? A gente coloca todas as fotos do que está acontecendo no Facebook. Estamos entrevistando fulano de tal está aqui, pum. Aí em tempo real as pessoas já fazem todo aquele movimento que a rede social permite. O curtir, o compartilhar, o comentar, que é a magia do rádio permanente. Bacana. A gente vai fazer um intervalinho e a gente volta já já. Segundo a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, o Brasil ultrapassou o número de 265 milhões de linhas de celulares ativas. Apesar de termos a internet móvel mais cara da América Latina, os números não param de crescer. Se você gosta de música e notícia no seu celular, prepare seu fone de ouvido e anote a nossa próxima dica. O TuneIn é um aplicativo que nos permite ouvir mais de 70 mil rádios do mundo inteiro. Você pode buscar estações pelo seu estilo de música favorito, pelo local e até pelo tipo de esporte que você gosta de acompanhar. Ele também permite o download de mais de 2.000 podcasts e shows e dá para escolher entre ouvir só notícias ou debates. O TuneIn funciona em celulares e tablets, Android e iOS e pode ser baixado de graça. Vale a pena xeretar o que rola na programação de rádio de países exóticos ou distantes. Por exemplo, você já imaginou ouvir ao vivo uma rádio do Marrocos ou do Iêmen? Não deixe de experimentar o aplicativo e entrar em contato com outras línguas, outras músicas e outras culturas. tunein.com. Curtiu a dica? Compartilhe! Música, informação, promoção, serviços, diversão e cidadania, tudo em tempo real. O rádio, veterano companheiro das comunicações, ganhou nos últimos anos um aliado jovem numa parceria que tem dado muito certo. O bom e velho e novo telefone celular. Para falar sobre rádio e celulares, nós contamos com a presença de Fabiola Cidral, jornalista da Rádio CBN de São Paulo, o Anderson Afonso, diretor do jornalismo na Rádio ABC, César Cury, sócio na Mob Radio, e o André Avório, consultor em estratégia digital. Agora eu quero perguntar para o Anderson, o que tem no teu celular, Anderson? Vamos ver, vai. Não tem grande coisa, não. Tem o celular, tem o aplicativo da rádio que eu preciso vender o peixe. Vamos vender, a gente aproveita e faz um merchan pro César. Tá aqui, do César, funciona muito bem, só tem elogios. Mostra pra cá, O pessoal da Mob Rádio, o pessoal... Tá aqui, ó. Dá pra ver brincadeira, grandão, tá? Né? TV educativa. Aqui, ó. Pessoal, dá pra ver grande, dá pra ver bonitinho aqui? Aí, ó. Legal. Dá para ver, né? Aqui você pode... Não tem tantos recursos como o da CBN, mas você pode fazer contato. Dá para ver vídeo ou não? Dá para ver o vídeo ou não? Não tem vídeo lá. Não tem vídeo lá. Tem foto. Aí você faz contato com o Facebook, com o Twitter. Mas, por exemplo, além desse aplicativo,
Spotify? Que outros aplicativos de música que você tem? Não, eu uso muito pouco o celular. Quem usa mais o celular é meu filho. Meu filho vai fazer 10 anos agora em setembro e ele ganha de mim de goleada no celular. Bom, o César está super na vanguarda com os aplicativos. O que mais que você está enxergando no horizonte aí, César? Na verdade, a gente hoje trabalha com a rádio já remunerando a rádio, né? Já é um modelo mais diferenciado, inovador, né? A rádio, dentro do aplicativo, ela tem espaços de mídia que podem ser vendidos tanto por nós do Mob Rádio quanto pela rádio, né? E isso já faz com que o aplicativo deixe de ser um aplicativo oneroso para ser um aplicativo que vai já gerar receita. E a gente vende hoje o banner, né? E estamos como eu tinha falado com o André mais cedo, a gente está vendendo agora o spot de áudio antes da rádio tocar, que a gente chama de pre-roll de áudio, né? Isso aí é uma coisa nova, é uma coisa que a gente viu lá fora, que estamos trazendo para cá para o Brasil para tentar, mais uma vez, estar na vanguarda, né? Como você mesmo disse, Marcelo, e conseguir abocanhar esse mercado, né? Que é grande e a tendência é só aumentar. A CBN já tem isso, inclusive, da venda. Não sei se é com você que a CBN faz, César? Não, eu acho que não. Acho que o seu aplicativo não. A gente tem outra CBN, não de São Paulo. De vender propaganda antes de você ouvir o rádio. Isso acontece. Exatamente. E você, André, como é que você vê isso? Olha, nos últimos 5 anos, desde que eu comecei a trabalhar com rádio e internet, uma das coisas que eu acho que talvez seja mais importante é a quantidade de dados que a gente tem, tanto sobre o ouvinte, quanto sobre a rede social daquele ouvinte. Então, por exemplo, hoje em dia, aqui na Europa, eu vejo cada vez mais aplicativos de rádio sem que, de fato, exista uma rádio física. Basicamente, você está carregando um aplicativo que linka uma música com a outra e assim vai. Assim, ele oferece uma programação musical completa baseado em inteligência que esse aplicativo capturou da web. E também... Essa é uma tendência. A outra coisa que eu vejo é que, sabendo quem é o seu ouvinte, você não mais precisa ter um spot genérico para todo mundo, mas você pode ter um spot específico para aquela região ou para aquele grupo de interesse, etc. Então, você tem aplicativos hoje como o Spotify, por exemplo, também europeu, que faz justamente isso. Os ouvintes de Londres ouvem os spots de comerciais, etc., anunciando festivais de música da cidade, eventos da cidade, etc. Ouvintes de outras cidades ou de outros países ouvem anúncios completamente diferentes. E eles fazem, inclusive, o alvo por interesse. Então, esse conhecimento do ouvinte é uma coisa que a gente não sabia que poderia ter há 5 anos, por exemplo. Bom, e tem as playlists também, né? Você compartilhar a tua playlist, aquilo que você gosta, com teus amigos também, que vai vir no novo sistema operacional da Apple, né? Que você vai criar a sua própria rádio também e transmitir. Como é que a rádio tradicional está vendo todas essas novas tecnologias do próprio usuário criar a sua programação? A imprensa como um todo anda com muito medo, né, Marcelo? Eu acho que todo mundo hoje, se você vai nas grandes discussões, dos grandes jornais, as grandes cabeças hoje da indústria de comunicação, se a gente pode dizer assim, está muito preocupado de como que isso vai para frente, como é que vai ser o futuro da imprensa nesse sentido. Os jornais, eles estão passando, de certa maneira, por uma crise. A gente vê cortes em vários setores da imprensa hoje em dia, porque hoje em dia a produção de notícia, às vezes, acaba sendo feita pelo próprio consumidor, né? O compartilhamento dessa notícia, o que está acontecendo na cidade dele, na rua dele, ele mesmo tá colocando isso na internet. Então, eu acho que há um temor, de certa maneira, da imprensa de como que vai ser. Ela tem que aprender de que maneira que ela vai utilizar isso a seu favor. Não, e o próprio rádio sofreu muitas críticas. Vou voltar à história do celular. Quer dizer, você ter um ouvinte, um cidadão na rua dando informação, você tem um repórter a mais. E isso gerou um entreveiro entre os profissionais à época. E aí, nós vamos tirar nosso emprego. Quer dizer, então demite o repórter e bota só o ouvinte para dar as informações. Né? Uma coisa maluca isso. E o que é muito perigoso, né, Anderson? Porque é uma notícia que não está sendo checada, que não está sendo confirmada. Exatamente. Então, até que ponto você pode confiar nisso ou não? E hoje você tem tem os torpedos que o pessoal manda. Eu tenho uma pergunta da Adriana Correia. Os ouvintes, eles mandam pautas pelo Facebook?
Pelo Face, pelo Twitter, pelo e-mail, muito. Inclusive, a gente tem um quadro que a gente chama O Ouvinte Faz a Pauta. Ele manda a pauta e a gente manda o repórter. A CBN, ela não coloca o ouvinte no ar para falar, entendeu? A gente sempre checa a informação. Acreditam? A gente acredita e dá o crédito para o ouvinte. Agora, a opinião do ouvinte, sim. Eu leio muitas mensagens que chegam pelas redes sociais e pelo e-mail, isso a gente faz. Mas a informação, mesmo que o ouvinte mande, por exemplo, tem um incêndio nesse momento na rua tal. A gente não dá a informação que o ouvinte deu, a gente checa a informação. Até porque no e depois Twitter, passa. durante essas grandes manifestações, Muita foi uma loucura. E informação que às vezes não é correta, né? Bacana. E a criação de novas rádios pelos usuários? André, essa possibilidade de democratização dos meios de comunicação, como é que você vê isso? Olha, eu acho isso super, super interessante. A gente estava falando agora um pouco de playlists, por exemplo. Por que a seleção musical tem que depender de um ou outro produtor? Eu acho que existe uma influência tão forte de gravadoras no cenário musical do Brasil, por exemplo, tem tanta coisa sendo produzida pelo país afora, que, pelo menos a minha experiência trabalhando em rádio do Brasil, foi sempre muito enviesada no sentido das gravadoras. Existia sempre um grande, de certa forma, preconceito em relação a essa diversidade musical toda. Então, eu acho que o potencial, pelo menos do meu ponto de vista, está em criar espaços para que essa música nova possa emergir de uma maneira não tradicional e, porventura, talvez não comercial, inclusive. Então, acho que existe muito potencial de inclusão quando a gente pensa em internet e rádio, com certeza. Não só música, mas também informação, né? Informação também, diferenciada. informação, exato. E por falar em democracia e direito à informação, vamos assistir uma matéria sobre a Rádio Brasil Atual. Está na hora da participação do Clemente Gans Lúcio, que é o diretor técnico do DIEESE, colunista, participa diariamente aqui do Jornal Brasil Atual. Hoje ele vai falar sobre o emprego no interior do país. O emprego cresce mais forte no interior. No Jornal Brasil Atual, esta é a rotina. Todas as notícias são do interesse direto do trabalhador e apresentadas do ponto de vista do cidadão comum. O jornal é o carro-chefe da programação da rádio no ar há 9 anos. A ideia era montar um programa de rádio jornalístico para atender a demanda de movimentos sociais, do mundo do trabalho e direitos humanos, que não tinha nenhum programa. O depoimento de Manuela... No início, a programação da Rádio Brasil Atual alugava espaço numa rádio AM. Há 1 ano está no ar em 3 frequências próprias em FM, na região metropolitana de São Paulo, na Baixada Santista e no Noroeste Paulista. A concessão foi dada à Fundação Sociedade, Comunicação, Cultura e Trabalho, entidade sem fins lucrativos, mantida pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em conjunto com o Sindicato dos Bancários de São Paulo e a CUT, Central Única dos Trabalhadores. Agora nós estamos na nossa própria FM, que é a Rádio Brasil Atual, que é o momento agora de conquistar um público maior, montar uma grade de jornalismo, de música popular brasileira, enfim, fazer aquele slogan que a gente criou lá atrás, que é as notícias que os outros não dão. A Rádio Brasil Atual essencialmente é progressista. Por quê? Porque ela dá voz ao sem terra, porque ela dá voz ao sem teto, porque ela dá voz aos índios, dá voz aos quilombolas, dá voz às mulheres, dar voz para quem quer falar o que pensa, a liberdade, né, de expressão. Enfim, essa liberdade jornalística é raríssima, E aqui na Rádio Brasil Atual a gente tem isso, com muito orgulho. Vocês estavam correndo risco de ter a área, tomada, corria o risco aí de reintegração de posse? A gente está esperando apenas a titulação, que depende de uma conversa entre o Instituto Semibio de Biodiversidade, né? Que é o Parque Nacional da Serra da Bocaina, e o INCRA. Isso está parado desde 2007. Está na hora da participação do Clemente Gans. Outro exemplo da atuação democrática da Rádio Brasil Atual foi a cobertura das manifestações organizadas pelas centrais sindicais no dia 11 de julho. Ao contrário do registrado nas emissoras tradicionais, as manifestações reivindicando pautas históricas dos trabalhadores ocuparam a programação do dia inteiro. O que é o rádio, né? O rádio ao vivo, aquele pulsar, aquela coisa
né? Até com seus defeitos, é claro, mas com o pique do rádio e o apoio da TVT, da Revista do Brasil, do portal da Rede Brasil Atual, todo mundo colaborando conosco, que a gente precisa construir essa mídia alternativa cada vez mais. Também são frequentes na Rádio Brasil Atual temas como redução da maioridade penal, terceirização e reforma tributária. Assuntos polêmicos e às vezes complexos que merecem reflexão sob um ponto de vista progressista. E é que a gente pode fazer tudo isso, é uma alegria, assim, poder fazer esse tipo de jornalismo. Para finalizar, vai, tua mensagem final. Bom, ouçam rádio, mesmo que pela internet, através da internet, acho muito legal. E eu acho que a gente só está aprendendo, eu acho que está tudo começando ainda, a sensação que eu tenho é um pouco essa. É isso aí. Interajam com a gente, conversem com a gente, sugiram as coisas, porque é assim que se faz rádio perto do ouvinte, é a partir do que o ouvinte quer que a gente faz rádio. O rádio ele existe hoje sem o fone de ouvido ou não? Existe. Se existe. Existe bastante. A gente acabou de ouvir aqui no estúdio o relato de alguém que está com o radinho ele o tempo dorme inteiro. com o radinho de ouvido, a gente tem muito isso. Sem dúvida. O taxista ouve muito hoje para dar bom dia, você tem que dar bom dia para quem está no radinho, para quem está em casa, para quem está no trabalho, para quem está no trânsito, para quem está no aplicativo, no Facebook, para quem está no celular e assim vamos indo. Na internet, você tem que dar bom dia para muita gente. Tem espaço para todo mundo, Marcelo. Acho que esse é o recado principal. Eu quero agradecer a participação de vocês. Quem quiser mandar pergunta pode encaminhar aqui para a gente vai enviar para os nossos convidados. E obrigado a você que mais uma vez nos acompanhou até aqui no celular, no rádio, depois na TV. Para acessar os programas do Clique Ligue, veja a nossa programação no site tvt.org.br. Acompanhe a TVT também pelas mídias sociais, facebook.com/RedeTVT e no Twitter é só digitar @RedeTVT. A gente se encontra aqui na semana que vem ou a qualquer momento pela web. Tchau, tchau.